Começou hoje a 16ª Semana da Conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Na edição deste ano, o CNJ quer priorizar as chamadas execuções civis, que começam quando o processo já teve uma sentença proferida, mas a parte beneficiada ainda não recebeu de fato o que é seu por direito. Sobre este assunto, eu vou chamar o repórter J. Terres, que está no Fórum João Mendes Júnior, em São Paulo, e tem mais informações para a gente. Jota, essa ação acontece em todos os tribunais do país. Boa noite. Boa noite, Darcy. Boa noite para quem está acompanhando a revista desta segunda-feira. É isso mesmo. Esta ação envolve todos os tribunais, não somente o Tribunal Federal, mas Tribunal Estadual e trabalhistas. Para falar sobre esta ação nacional, eu convidei aqui o Dr. Ricardo Pereira Júnior. Ele é coordenador do CEJUCS, Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania aqui da capital paulista e juiz da 12ª Vara da Família e das Sucessões do Fórum João Mendes Júnior. Doutor, que tipo de conflitos podem ser solucionados por meio dessa Semana da Conciliação? Boa noite. Boa noite. Nós podemos solucionar todos os tipos de conflito. Podemos solucionar conflitos de família, divórcios, guarda, alimentos, guarda de filhos. Todos os conflitos de família podem ser resolvidos e também conflitos da área civil. Cobranças, renegociações de dívida, batida de carro, briga de vizinho. Então, a nossa proposta é bem abrangente na Semana da Conciliação, possibilitando aí o acesso da população a esse meio simplificado de solução de conflitos, né? A conciliação ela permite que as partes que eventualmente entrariam com o processo, elas possam se sentar numa mesa de negociação. Hoje a nossa mesa é uma mesa de negociação virtual, né? Mas é um meio bastante eficiente para a pessoa conseguir um resultado muito parecido com aquele que ele obteria através de uma sentença, mas de uma maneira absolutamente amigável, sem a necessidade de movimentação de um processo. Perfeito. Neste ano, o slogan da ação do Conselho Nacional de Justiça é conciliação, execute seu direito, concilie. Doutor, quais que são os benefícios que a conciliação pode trazer para ambas as partes? Muitos benefícios. Primeiramente, como eu acabei de colocar, a conciliação ela oferta o mesmo caminho que a pessoa conseguiria através do processo. Na conciliação, a gente tem um caminho muito mais simples, né? E o resultado é idêntico, né? Então, as partes não precisam ficar trocando petições ou acusações dentro do processo. Esse processo, normalmente, ele demora muito tempo para ser maturado, porque tudo que uma parte fala, a outra precisa se manifestar para se defender, no sentido contrário, né? Então, o processo judicial ele tem esse ritmo, mas na conciliação a gente dispensa esse formalismo todo e as pessoas vão diretamente tentar resolver o problema sem a necessidade de troca de acusações. Por conta disso, o tempo é muito pequeno, então a gente consegue resolver questões que levariam anos para serem resolvidos no tribunal, questão de 40 dias. Na Semana da Conciliação, inclusive, nós temos o compromisso de até trabalhar esses conflitos num tempo menor, né? Então, a gente tem a questão de tempo, a questão de informalidade, a questão de rapidez, a questão de você também desenvolver a cidadania das pessoas. Quando eu vou a uma mesa de conciliação, eu aprendo a me dirigir à parte contrária, que é uma adversária em princípio, mas de uma maneira muito respeitosa. Então, a própria pessoa que se envolve numa conciliação, ela sai empoderada, ela sai com uma capacidade maior de entender o ponto de vista da outra pessoa e também de conversar amigavelmente acerca de coisas difíceis. Então, é todo um fenômeno que não é simplesmente para resolver o processo, mas também para engrandecer quem participa da conciliação. Olha, mesmo com a pandemia, em 2020, mais de 32 mil acordos foram assinados em todo o Brasil e o doutor vai explicar aqui quais são as orientações em relação à Covid neste ano de 2021. Quais são, doutor? Nesse ano, nós permanecemos realizando exclusivamente as ações de conciliação através do caminho virtual. Então, a parte que quiser ofertar a sua reclamação, ela pode ingressar no site do Tribunal de Justiça, ofertar a sua reclamação. A gente não exige que seja feita uma reclamação muito complexa, muito pelo contrário, é algo bastante simples. A pessoa simplesmente vai descrever ali em linhas básicas o problema dela, e aí a gente manda uma carta convite à parte contrária, e depois o Tribunal de Justiça, recebendo a resposta da parte contrária, a pessoa
consegue entrar no sistema e realizar a sua sessão de conciliação. Pode fazer por celular, por computador, pela internet, mas é bastante fácil e muito acessível para a população de uma maneira geral. Mas é importante a gente frisar também, doutor, que é uma ação permanente, né? Então, não somente agora, durante a semana da conciliação, as pessoas também podem participar ao longo do ano, né? Sim, antigamente a gente fazia a Semana da Conciliação, porque isso, questão de 10 anos atrás, né, 15 anos atrás, a ideia era justamente sensibilizar a população acerca da viabilidade de você resolver os seus problemas através de uma conciliação, né? Mas deu tão certo que, no final das contas, a partir de 2010, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos os tribunais realizassem sessões de conciliação, tanto na área pré-processual, quando não existe um processo ainda, como também na área processual, quando as partes já têm um processo pendente. Então, desde então, isso tem sido feito perenemente, né, nos centros de conciliação, o Sejusc, coordeno um deles aqui na capital, né? Esse trabalho, então, fica sempre à disposição da população, mas a gente sempre aproveita aqui a Semana da Conciliação para dar uma ênfase na divulgação acerca da disponibilidade desse instrumento tão importante para a resolução dos conflitos das pessoas da nossa sociedade de uma maneira geral. Eu agradeço ao doutor Ricardo, muito bem explicado. E está aí, você tem até o dia 14, próxima quinta-feira, para você participar da 16ª Semana da Conciliação. Não deixe, né? É o seu direito. Com essas informações, voltamos aí nos estúdios. Darcy, é com você. Muito obrigada pelas informações, Jota.